Eu poderia simplesmente ignorar essa situação envolvendo o Elon Musk, os ataques que ele tem feito ao ministro Alexandre de Moraes e simplesmente rir da cara dos patriotas otários de Zé Mané que acham que vão conseguir realmente impedir que a lei no Brasil seja cumprida, basicamente porque o monarca bilionário sul-africano está respondendo a mensagens do ministro do STF. Senhor Eduardo Bolsonaro, senhora Carla Zambelli, senhora Bia Kicis, senhor Gustavo Gaia, que inclusive Gustavo Gaia já deveria ter devolvido o dinheiro público que você usou para pagar aluguel de endereço que você tinha uma empresa privada, né? Eu não esqueci. Você, inclusive, que está defendendo a liberdade de expressão, na outra conta lá que o Elon Musk, que defende a liberdade de expressão, me bloqueou sem motivo nenhum, você também tinha me bloqueado. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, porque essa iniciativa, entre aspas, do Elon Musk aí, tentar proteger o Bolsonaro, atacar a democracia brasileira, basicamente existe porque a gente tem alertado aqui há um certo tempo que a extrema-direita global está organizada para poder tentar tomar o poder de novo em lugares que eles perderam as eleições. Estados Unidos da América e Brasil são dois alvos importantes. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aí na tela pra você. E você pode colaborar, se quiser, quando quiser e se puder. Lembra vocês, inclusive, que estamos na meta para bater 1000 membros no canal, ou a meta do Apoia-se para poder bater 1000 membros. Basta você vir aqui embaixo, clicar no botão Seja Membro, e por R$ 7,99 por mês você ajuda esse canal a se manter aqui independente. E quando a gente bater a meta, eu vou passar a disponibilizar para vocês, além dos 2 cursos que já estão disponíveis para membros e apoiadores, eu vou disponibilizar também um curso por mês durante 12 meses para membros e apoiadores. Mas caso você não queira colaborar mensalmente ou queira colaborar casualmente com valor menor, você pode ir lá no Apoia-se. O link tá aqui na descrição do vídeo, lá você pode colaborar a partir de R$ 5 e pode colaborar tanto no cartão de crédito quanto no boleto bancário para quem não tem cartão de crédito. E esse mês, inclusive, se eu conseguir formatar direitinho o meu mais novo livro, todos os membros do canal e apoiadores terão acesso ao meu mais novo livro, O Descomplicando a Política. Hoje eu quero falar com vocês sobre um fato que eu já tinha trazido aqui no canal na época que o Elon Musk comprou o Twitter. Quando ele comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares, gerou até uma confusão ali porque ele se comprometeu em comprar o Twitter, depois deu para trás, depois a justiça obrigou ele a comprar o Twitter. Eu citei para vocês na época esse livro aqui do Noam Chomsky chamado Mídia, Propaganda Política e Manipulação. Quando eu expliquei para vocês que o Elon Musk não tinha necessidade alguma financeira de comprar o Twitter. O Twitter não era um veículo que ele queria utilizar meramente para crescer a fortuna. Ele não teria, ele poderia ter investido em outras coisas. Por que que ele focou em uma rede social? Porque ele consegue unir 2 coisas importantes que ele precisa. Ampliar sua fortuna através de manipulação de informação falsa nas redes sociais e ajudar os países que ele enxerga como aliado que possam lhe oferecer benefício. Aí ele conseguiu com isso, aí, evidentemente, monopolizar a opinião da extrema-direita dentro do Twitter, banir perfis da esquerda que não concordam com as coisas que ele defende, por exemplo, e punir pessoas ali nas plataformas que ele, na plataforma, né, que ele administra, que ele é o proprietário, melhor dizendo, basicamente sem motivo algum. O meu exemplo aqui é um exemplo famoso. Eu tenho uma conta no Twitter desde 2006 e mostrei pra vocês aqui, inclusive na época, 2006, 2007, não me recordo. E mostrei pra vocês o que aconteceu comigo no ano passado, em agosto, onde eu fiz uma denúncia contra policiais militares e policiais civis que estavam utilizando as corporações para se promover politicamente, né, pegando ali o aparato do Estado, fazendo operações, filmando essas operações, divulgando essas operações em benefício próprio, não em benefício da instituição ou da sociedade, e com isso acabava depois migrando para a política. Eu até fiz algumas críticas, mostrei alguns casos ali, como do próprio delegado da Cunha e outras figuras. E assim que eu soltei o vídeo, cerca de 2 horas depois, minha conta no Twitter caiu. Segundo o Twitter, por atividade ilegal. Detalhe, tinha mais ou menos 2 semanas que eu não publicava nada no Twitter. Nada. Alguém foi lá, denunciou a minha conta, eles derrubaram. Como eu era assinante do Twitter Verify, né, daquele Twitterzinho que você paga a assinatura, e como eu já tinha sido vítima de tentativa de hackeamento do meu Twitter outras vezes, eu falei, vou assinar porque eles alegam que aumenta a camada de segurança, e se tiver algum problema a gente dialoga diretamente com eles.
E aí o que aconteceu? O meu perfil foi derrubado, foi suspenso. Inclusive, você não encontra a minha outra conta hoje com 20 mil seguidores praticamente no Twitter. Ela foi banida do Twitter, sem motivo aparente. Eles pediram para eu entrar com recurso, nunca responderam o recurso. Já mandei várias mensagens, nunca responderam o recurso. E continuaram, inclusive, me cobrando a mensalidade do Twitter Verify, né? Do Twitter ali Blue, na verdade, como a gente chama. O Verify é o da Meta. Do Twitter Blue. E aí eu tinha de solicitar o cancelamento do Twitter Blue, porque mesmo sem ter uma conta para utilizar, porque a minha conta, inclusive até as limitações de tweets que eu podia ler de outras pessoas, ela era aplicada, e eu tive de solicitar o cancelamento. Então aí a gente vê que esse vagabundo, canalha, bandido, que inclusive ficou rico, né, porque o pai dele explorou, né, a exploração de minerais preciosos lá no continente africano, já nasceu rico, né? Não tem esforço nenhum. Então, pra babaca patriota que fica utilizando Elon Musk como exemplo de um cara que venceu na vida, ele já nasceu rico, desgraça. Deixa de ser burro, porra. Já nasceu rico, tá? E de golpe em golpe foi chegando ali no patamar que ele tá hoje, como ele fez com o Twitter. E quando eu divulguei pra vocês na época esse livro aqui, pra poder associar a compra do Twitter pelo Elon Musk, eu falei pra vocês, né? Que o que é que o livro do Elon Musk traz? Que a comunicação é a fonte da manipulação da sociedade. Nesse livro, por exemplo, ele conta histórias ali da década de 30 e 40 nos Estados Unidos da América, onde trabalhadores começavam a protestar na porta das empresas pedindo melhoria de salário, os sindicatos começavam a se organizar, e na mídia eles conseguiam emplacar a narrativa de que, enquanto o empresário, o trabalhador, né, que estava gerando emprego, estava sendo prejudicado com as greves, os trabalhadores que não queriam trabalhar, bando de vagabundo, estavam nas ruas questionando a ação do patrão, que era gente boa demais por estar dando emprego para aquela pessoa em troca de um salário, para que ela pudesse melhorar de vida, para que ela tivesse a situação melhor. De lá para cá a situação mudou um pouco. A gente viu que a mídia tradicional foi perdendo força, mas ainda é utilizada para poder manipular a opinião pública, e as redes sociais passaram a exercer esse papel. Vou dar alguns exemplos para vocês. Hoje acontecem alguns programas em redes sociais que a gente chama de extrema direita, entre elas o Twitter e a Rumble, que não deu certo no Brasil, porque achava que o Brasil era os Estados Unidos da América, onde nazista pode defender o nazismo, onde racista pode ser racista, e não. No Brasil você tem de respeitar a legislação do nosso país, e para esse bando de parlamentar vagabundo, bandido, que deveria estar preso ou abaixo de 7 palmos quando teve a pandemia da Covid-19, porque tanta gente boa morreu e essas desgraças não foram levadas aí pelo destino natural da vida, né? Tanta gente boa morreu e essas desgraças ficaram. E aí eles deveriam estar presos e punidos por quê? Porque estão violando em vários momentos a relação que existe entre a atividade parlamentar e a atividade civil. Muitos desses bandidos, inclusive, saem processando pessoas que fazem denúncias, saem processando pessoas que trazem ali para a luz da sociedade os crimes que muitos deles cometem, e muitos de vocês acabam não sabendo porque não têm acesso a esta informação. Então, quando aconteceu a compra do Twitter, eu falei, vocês estão imaginando que o Elon Musk comprou o Twitter só para manipular o mercado financeiro? Não, porque ele já fazia isso há muito tempo, né? Inclusive, nos Estados Unidos da América, tem até um nome que eles dão, se não me falha a memória, é spoofing, né? Que é uma manipulação ali fraudulenta do mercado financeiro, e que estranhamente o Elon Musk faz com frequência lá, mas não é punido. No caso aqui do Brasil, assim que ele comprou o Twitter, todos os perfis de extrema direita passaram a ser impulsionados, tanto que eu tenho conta no Twitter e alguns perfis de extrema direita que eu não sou seguidor, alguns eu sigo porque são de parlamentares, são de influenciadores que eu faço rastreamento, então eu preciso seguir algumas contas, né? Então faz parte do meu trabalho. Mas tem perfis que eu não sigo e sou notificado toda vez que esse perfil faz uma publicação no Twitter. Enquanto isso, perfis como o meu e de outras pessoas têm redução no alcance, são banidos, como aconteceu com o meu perfil, por exemplo, no Twitter, são banidos sem cometer nenhum tipo de infração. E aí quando a gente escuta esse bandido chamado Elon Musk, que inclusive poderia pegar um foguete desses de teste, né, da SpaceX, né, vai usar um foguete desse de teste e ver qual que dá, né, vai que explode ali, ele vai pro inferno logo de uma vez, esse escafede, ou quando a missão sair para ir para Marte, porque que essa desgraça não vai lá para Marte também, fica lá de vez e não volta nunca mais. Só para vocês terem noção em relação ao que o Elon Musk está fazendo, eu expliquei a relação que existe entre mídia, propaganda, política e manipulação, e por que ele comprou um veículo de mídia, né? Falei aqui da Rumble, falei do X, que são duas redes sociais ligadas à extrema-direita, onde produtores de conteúdos que foram banidos das redes sociais
conseguem produzir conteúdo. É o caso, por exemplo, do Alex Jones na Rumble, e é o caso, por exemplo, que esse não foi banido, né? Mas esse foi punido porque disseminou informação falsa no programa que ele trabalhava nos Estados Unidos da América, na Fox News, e a Fox News foi condenada a pagar mais de 700 milhões de dólares em indenização à empresa que fabrica ali urnas eletrônicas, porque um bandido também chamado Tucker Carlson, que utiliza as redes sociais para cometer crimes. E é interessante porque o americano, no geral, o norte-americano dos Estados Unidos da América, sabe que a limitação intelectual de parte da população daquele país é tão grande que nos bastidores o próprio Tucker Carlson zombava ali do Trump, dizia que não acreditava no Trump, tem áudios inclusive vazados disso, dizia que não votaria no Trump nunca, mas como eles sabiam que a limitação do apoiador do Trump dos Estados Unidos da América é a mesma aqui no Brasil, ele simplesmente explorava, assim como a Jovem Pan fez aqui no Brasil, e assim como a gente tem visto aí a Revista Oeste e outros veículos de mídia fazendo a mesma coisa, explorar a burrice de parte da população, a burrice e a falta de caráter, no caso bolsonarista, porque para mim bolsonarista é três coisas, ou é bandido, ou é mau caráter, ou é burro. Alguns são como, né? São os três. E o que é que está acontecendo em relação a isso? O Elon Musk está usando a sua influência nas redes sociais, utilizando a sua rede social para impulsionar criminosos que atuam nesse momento como parlamentares. Se você ver aqui, por exemplo, quando é que essa zoada toda começou quando ele respondeu aqui um tweet, né, do Ministério Exterior de Moraes perguntando por que o Brasil existe tanta censura. E eu queria lembrar pro vagabundo, né, doidão da terceira de meia idade ali, o Elon Musk, né, que como eu já brinquei algumas vezes, é um monarca bilionário. Né, eu já brinquei pra vocês explicando o porquê que era perigoso o Elon Musk comprar o Twitter. Eu falei, porque imagina o monarca ser bilionário e ter dinheiro para comprar uma rede social. É isso que aconteceu com o Elon Musk, comprando o Twitter, por exemplo. E aí ele questionou aqui o Ministério Exterior de Moraes sobre tamanha censura, né? Aí qual que é a censura, Carlito? Vamos ler o que ele publicou aqui, né? Por que vocês exigem tanta censura no Brasil? Na verdade, no Brasil a gente não exige censura nenhuma, tanto que vários bandidos que se escondem atrás de um mandato parlamentar continuam cometendo crimes e estão soltos. O próprio Jair Messias Bolsonaro, que aparentemente é um chefe de uma organização criminosa, tá solto, mesmo cometendo a quantidade de crimes que ele tem cometido. Só que diferente do que o vagabundo, o bilionário do Elon Musk que talvez não saiba, tá? No Brasil existem leis e as leis são aplicadas. E eu recomendo, inclusive, já que ele é tão fodão, tão, né, brabão, que ele venha pro Brasil e cometa crimes aqui no Brasil para testar até onde vai a legislação brasileira e se tem capacidade ou não, ou coragem de prender ou não um bandido, seja ele bilionário, seja ele meramente um babaca que tem dinheiro na conta. E aí o que acontece? Respondeu isso, aí você vai ver que tem vários comentários embaixo. Só para lembrar também aqui, né, a publicação que o Lázaro Rosa fez, o bandido que atende pelo nome de Elon Musk, tá? É o mesmo que quando aconteceu o golpe lá na Bolívia, né, com a Janine Áñez lá derrubando o governo, até aquele momento, né, o governo do Evo Morales, o Elon Musk diz o seguinte: daremos golpe onde quisermos, diz Musk após insinuações sobre a Bolívia. O bilionário bandido, eu preciso chamar ele assim, tá? Bilionário, bandido, agente do terror, Elon Musk, certo? Ele tem interesses na Bolívia por conta da questão das baterias de lítio que os seus veículos têm. E ele está frustrado porque o investimento estatal da China, melhor dizendo, na BYD, fez com que a BYD superasse a venda de carros elétricos no mundo, ultrapassando inclusive a empresa de fachada que ele utiliza basicamente para lavar dinheiro, incentivando, patrocinando golpes de Estado em várias regiões do mundo. E aí quando você vai ver isso aqui, né, e você vai ver os comentários dos bolsonaristas, inclusive esse daqui, né, o senhor Gustavo Gaia, que inclusive me bloqueou na minha outra conta do Twitter, né, que foi bloqueada. Depois eu tento acessar ela aqui pra mostrar pra vocês. Me bloqueou na outra conta do Twitter. Ele me bloqueou, o Mourão me bloqueou. É só gente que defende a liberdade de expressão. Só gente que defende a liberdade de expressão. E aí ele tá dizendo aqui o seguinte: obrigado, Elon, talvez você ainda não tenha percebido, mas apenas por ajudar a esclarecer as violações dos direitos humanos, do nada, bandidos que roubam dinheiro público para pagar aluguel em empresa privada passaram a se importar com direitos humanos, passaram a se importar com a salubridade do sistema carcerário brasileiro e passaram a defender a liberdade de expressão. Só que aí tem um grande problema, né? Que a liberdade de expressão para essa facção criminosa que atende pelo nome de fascismo, e que para mim, eu vou ser bem radical, para mim fascista tinha de estar preso ou morto. Na sociedade não tem lugar mais pro fascismo. Para mim fascista tinha de estar preso ou morto. Não estou aqui, evidentemente, mandando ninguém matar ninguém, mas eu estou falando que este seria o meu desejo, que todos tivessem morrido ali quando o nazista Adolf Hitler morreu, quando o fascista Benito Mussolini morreu também, mas infelizmente não depende da minha vontade, né? Infelizmente.
E a gente vê, por exemplo, hoje bandidos se escondendo atrás de um mandato parlamentar para cometer crime. E quando você denuncia, o que acontece? Você é processado, aí o processo cai na mão de um magistrado que pega as leis, enfia no rabo, não cumpre o que a determinação legal determina, não notifica a parte corretamente, não segue os trâmites legais da audiência. Aí você entra com recurso, ele reconhece que teve um erro, mas aí na hora de emitir a decisão dele vai com o erro mesmo, e você não pode mais anular aquela decisão, você tem de recorrer a uma instância superior, e você tem de pagar para recorrer a essa instância superior. É assim que está parte do judiciário brasileiro, ligado à extrema-direita, inclusive. Eu confio no sistema judicial brasileiro. Mas no caso, no caso que eu citei aqui, por exemplo, tem acontecido crimes dentro do judiciário brasileiro em estados que são governados por bolsonaristas, onde o magistrado não se importa em produzir provas contra si, em tomar decisões fora do que estabelece a legislação brasileira. Aí quando você tem um magistrado que segue a lei, aí você tem toda essa chacota que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. E é o Gustavo Gaia que, inclusive, deveria devolver, né, Gustavo Gaia? Dinheiro público que você utilizou para poder pagar aluguel de um endereço que você utilizava como sede do seu gabinete de campanha inicialmente lá em Goiânia, depois como sede do seu gabinete de atendimento lá em Goiânia, e que você passou praticamente um ano, né, de julho de 2022 até aproximadamente junho de 2023, pagando aluguel desse endereço que você tinha uma empresa privada chamada Academia Gaia, com dinheiro público. É esse o tipo de político honesto que está criticando aí a legislação brasileira, né? O senhor Gustavo Gaia, envolvido ali em acidente com vítima fatal de trânsito, preso há um tempo atrás por dirigir veículo em alta velocidade embriagado nas ruas de Goiânia. É esse o tipo do conservador, vagabundo, bandido brasileiro. É esse o perfil. É esse o perfil, é a prática do banditismo, é a prática da vadiagem, é a prática do crime em alguns casos, né? Em alguns casos, crimes materializados. E às vezes não é nem só um que é criminoso, tá? Às vezes o crime tem até na família. Você tem ali, por exemplo, crimes envolvendo, às vezes, o irmão, a irmã, o pai, a mãe. Eu trouxe aqui, por exemplo, essa semana um deputado que o pai é estuprador de menores, abusador de menores, foi condenado. Mas lá no Congresso é brabão, que o estuprador tem de morrer, que tem de esquartejar, que tem de ter isso, que tem de ter aquilo. Agora tem um ponto aqui importante, que inclusive, né, o próprio Elon Musk, e a extrema-direita é tão burra que ficou tão claro que eles combinaram, que olha pra cá. Tinha até banner pronto aqui do Eduardo Bolsonaro já divulgando o caso do Daniel Silveira, que com certeza o filho do crime, né, o Eduardo Bolsonaro é filho de Jair Messias Bolsonaro, o filho do crime, que inclusive de acordo com a CPMI das fake news de 2019, dentro do gabinete dele, um indivíduo chamado Eduardo Chuchu, que era assessor dele, utilizava a sala de Eduardo Bolsonaro, a internet do Congresso Nacional, para movimentar perfis no Facebook para disseminar informação falsa do tal gabinete do ódio. Tá lá no relatório. Eu que estou dizendo isso da boca para fora. Tem vídeos, inclusive, mostrando que ao enviar ali os dados, a Meta enviar os dados ali para a CPMI, ficou comprovado isso, né? Que o IP era da sala do Eduardo Bolsonaro. Então essa facção criminosa que tem pelo nome do bolsonarismo, infelizmente, eu não posso dizer aqui o que eu desejo que aconteça com todos eles, porque por mais que eu tenha ódio dessas desgraças, eu preciso atuar dentro da lei. Então eu não posso falar o que eu quero que aconteça com eles, porque eu tenho desejos sórdidos, né, que eu não posso colocar pra fora, como muitos de vocês também devem ter por aí pra essa coja, né? Porque eu perdi amigo, eu perdi parente, eu perdi pessoas próximas na pandemia da Covid-19 por causa dessa facção criminosa que estava no poder até 2022 e por conta de alguns criminosos dessa facção que ainda estão dentro do Congresso Nacional como parlamentar, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. E aí, ficou claro, né, como eu disse pra vocês, né, que é tão combinado que tá aqui, ó, citando o caso do deputado Daniel da Silveira, né, aquele que defendeu que o ministro Alexandre de Moraes deveria ser preso, que defendeu coisas absurdas contra o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu a dissolução do STF, que defendeu a volta do AI-5, que ameaçou ele em diversas oportunidades. O criminoso, né, que atende pelo nome de Jair Bolsonaro, que fez da própria família uma facção criminosa, é só ver a quantidade de problemas que os envolvidos na família têm. O Eduardo Bolsonaro publicou aqui: STF cancela perdão da pena que Bolsonaro deu ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Por que cancelou? Porque existe o princípio da impessoalidade, que rege a coisa pública, tá lá no artigo 37 da Constituição, e não se pode ter o que a gente chama de desvio de finalidade, ou seja, você não pode utilizar o seu cargo ali para poder dar salvo-conduto para que as pessoas cometam crime, para que você fale o seguinte: vai lá, pode cometer o crime que se você for condenado eu vou lá e te absolvo. Isso é desvio
de finalidade. E não pode acontecer isso. E aí o Elon Musk continuou, né? Atacando o ministro Alexandre de Moraes, certo? Inclusive marcando aqui, né? E olha que interessante. Tava tudo pronto nas postagens do Eduardo Bolsonaro, do Gustavo Gaia, da Bia Kicis e de outros membros da facção criminosa que a gente chama de bolsonarismo no Brasil. E olha o que ele traz aqui no final, Elon Musk, ó. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. É exatamente o texto do Eduardo Bolsonaro e da facção criminosa que ele ajuda ali a fomentar a desinformação nas redes sociais, que a gente chama de gabinete do ódio. É a mesma coisa. E aí quem é que tá junto, Carlito, nessa organização toda? Um bandido bilionário com o nome de Elon Musk, outro bandido bilionário com o nome de Donald Trump, e um cara ali, né, um psicopata, um sociopata, um canalha meramente. Eu não sou psicólogo nem sou psiquiatra para poder dar aqui, né, meu entendimento legal, mas o cabeça de tudo isso é a figura chamada Steve Bannon. Enquanto o STF ficar ali basicamente de cara para cima, ignorando o que vai estar acontecendo, fazendo de conta ali que está tudo ótimo porque Lula venceu a eleição e que o bolsonarismo e o fascismo não faz mais medo, o Paulo Capelli vai trazer isso aqui que faz todo sentido. Elon Musk ajuda Bolsonaro em Tribunal Internacional contra Moraes. A declaração de guerra de Elon Musk e Alexandre de Moraes gera efeitos políticos que extrapolam o Fla-Flu que tomou conta da rede social X. Aí eu fui ver nas redes sociais e tem um certo perfilzinho aí, que é um canal grande de esquerda, que só que vende a mãe por dinheiro, que faz tudo por dinheiro, e que ficou contra, inclusive, o PL 2630, tá fazendo críticas ao Elon Musk. Pega as críticas de vocês, enrola assim e enfia no rabo do dono do canal de vocês, que recebeu dinheiro, segundo informações de vários lugares, do Google, para poder ficar contra o PL 2630. Que é dono do canal no Brasil, que mais tem membros na sua base de membros. Então você pega esse postzinho seu, embola, faz um supositório e enfia no fiofó do dono dessa rede, desse canal, do dono desse portal de notícias também, tá? Porque se o Elon Musk tá falando isso aí sem nenhum tipo de medo, é porque ele sabe que no Brasil não tem legislação que possa puni-lo severamente. O máximo que vai acontecer é suspender o Twitter do ar por um período, ele vai tirar o Twitter daqui, não vai ter multa para se aplicar a ele, ou se tiver multa, ele simplesmente vai lá e paga, porque o valor vai ser baixo. Diferente do que já era previsto lá no PL 2630, que as multas poderiam chegar até 50 milhões de reais, se não me falha a memória. Então é isso, tá? A anuência do Estado brasileiro, e isso inclui, por exemplo, a falta de ação de um covarde chamado Arthur Lira, de um covarde fracote chamado Rodrigo Pacheco, que inclusive deveria ser preso na análise do Bolsonaro, né? Tava na lista ali para ser preso. Não toma uma ação para punir senadores que cometem crime ali no cargo de senador. O Arthur Lira não tomou uma decisão para poder punir parlamentares que cometem crimes contra o Estado brasileiro, o brasileiro, Estado Democrático de Direito, tá? Ao ponto de uma figura como Elon Musk ficar falando abobrinha e basicamente parar a mídia brasileira nas últimas 24 ou 48 horas. E o STF, que assim, eu não quero atacar a justiça brasileira, tá? Eu tenho as minhas críticas pontuais em alguns pontos, mas todas dentro do que eu entendo como sendo críticas técnicas. Mas o Elon Musk está fazendo isso aí, sabe por quê, Alexandre de Moraes? Ministro Alexandre de Moraes, membros da Suprema Corte do Judiciário Brasileiro, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Porque vocês estão com medo de prender o Bolsonaro. Essa é a verdade. Vocês estão com medo de prender o Bolsonaro. O motivo? Não sei. Porque tá claro que não vai acontecer porra nenhuma se ele for preso. Tá claro que não vai mudar porra nenhuma no cenário político brasileiro se ele for preso de forma impactante. Aí vocês querem deixar pra prender eles lá em julho e agosto, perto da eleição, pra se ter o impacto da eleição municipal, o PL bater a meta aí de mais de 2.000 prefeitos, criar uma outra narrativa pra 2026 e a gente se ferrar e vocês serem presos ou mortos. Que é isso que vocês querem, na minha opinião. Porque a gente tá pedindo pra cumprir a lei e ficam, não, a gente tá fazendo cálculo político, se valeria a pena, você não tem de fazer porra de cálculo de nada, você tem de cumprir a lei. Desculpa estar exaltado aqui, inclusive, nesse vídeo, gente, hoje. Eu tava lendo aqui um noticiário, eu vou trazer, acho que no outro vídeo que eu vou gravar. Uma bolsonarista que foi presa, depois foi solta, e aí denunciaram que ela estava desfazendo das coisas dela. O STF suspeitou que ela estava se desfazendo das coisas dela, do patrimônio dela, para fugir do Brasil. Ela foi presa. Mas o Bolsonaro se escondendo 2 dias na Embaixada da Hungria. No mesmo momento ali, por exemplo, que o Viktor Orbán, poucos dias depois que o Viktor Orbán manifesta apoio a ele, 2 dias depois, 3 dias depois dos apoiadores dele terem sido presos, ele ter o passaporte apreendido,
Não, a gente não vê motivo para prender o Bolsonaro, não. O parecer, inclusive, da PGR, segundo fontes, é esse. Que não vê nem motivo para prendê-lo e nem motivo para colocar a tornozeleira eletrônica. Aí eu vou perguntar para vocês estão vivendo em que mundo? Hein? Vocês não estão entendendo que o Elon Musk fez valer o que o Noam Chomsky diz nesse livro? Vocês nunca leram essa desgraça aqui para entender como é que eles atuam e como é que funciona, por exemplo, o fascismo no Brasil e essa política, no Brasil e no mundo, né? Atualmente, essa política de nós contra eles. Vocês entenderam que a arte de argumentar, né? Que eles utilizam esse livro aqui do Arthur Schopenhauer. E tem outro ali que eu não trouxe, que são as 38, 36 formas de vencer um debate, mesmo sem ter razão. Eles não querem debater política, eles são bandidos dentro da política. E vocês estão procurando ali. Não, a gente tem de fechar tudo para que não tenha questionamento. Ministro Alexandre de Moraes, procurador Paulo Gonet, se o Bolsonaro falar assim, eu cometi o crime mesmo, eu matei mesmo, eu roubei, eu abusei de crianças, eu fiz o que... Se ele falar tudo isso, vocês vão prender ele e vai ter gente defendendo ele do mesmo jeito, não vai mudar nada. Não vai mudar nada, vocês têm de fazer cumprir o que diz a lei. É simples assim. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like. Deixa aqui sua opinião se você acha que o Elon Musk está sendo tão brabão porque o nosso judiciário está sendo meio frouxo. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que é importante, tá? Tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado aqui no comentário fixo. E como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.